pessoal! Neste vídeo eu vou falar sobre o livro Ele Me Ama, da Fabiola Mello. O meu nome é Paula e este é o Clube do Livro Cristão. Hoje eu vou falar aqui sobre o livro Ele Me Ama. Encontre um amor que vale a pena. Mas antes, não deixem de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, dar like e compartilhar este vídeo. Assim vocês fazem com que mais e mais pessoas possam ter o contato com a Palavra de Deus. Além disso, entrem no nosso site oficial e sigam as nossas redes sociais que estão na descrição deste vídeo. Bom, o livro Ele Me Ama, Encontre um Amor que Vale a Pena foi escrito por Fabiola Mello. Ela é uma YouTube cristã muito influente nas redes sociais e tem um discurso voltado para jovens. Em seus vídeos ela fala sobre relacionamento, cotidiano, vida profissional, estudos e casamento. A Fabiola é muito divertida. Seus conselhos inspiram e cativam as pessoas. Ela dá palestras para jovens em diversas igrejas, instituições, escolas e grupos. Trata-se de um livro leve e divertido, em que a autora nos desperta para enxergarmos questões de romance e de identidade através dos olhos de alguém que quer agradar o seu pai. Ela dá lições altamente relevantes para a juventude. Parece um bate-papo. O legal é que a Fabiola não tem medo de expor o que deu errado com ela para que o leitor possa aprender sem passar pelo mesmo. Ela nos mostra que é possível encontrarmos a felicidade do amor quando descobrimos quem o amor é de fato. A autora afirma que, independentemente de quantos amores você já teve, Jesus ainda pode ser o seu primeiro amor. Ele chegou antes de todos. Ele já te amava antes de você nascer. Antes mesmo de você aprender a andar, Jesus já queria caminhar ao seu lado por toda a vida. O livro fala da importância de não sermos ansiosos para não pularmos as etapas, pois a pressa é inimiga do coração. O momento certo para começar a namorar é quando outras questões estão bem resolvidas na sua vida. Se você não estiver cheio de Deus, sempre buscará a felicidade nos lugares errados. A paixão é um sentimento temporário. Depois de algumas decepções, a Fabiola percebe que não importa com quem você esteja vivendo uma paixão, não é algo seguro e duradouro. Você pode esperar uma frustração seguida de outra frustração. Ao final de cada uma delas, ela se encontrava da mesma forma, sozinha, mais ferida e descrente de que algum dia teria uma vida feliz ao lado de alguém. Então ela confessa que começou até mesmo a desconfiar de que se realmente existissem pessoas certas, elas provavelmente estavam caminhando longe da paixão. Por esse motivo, há tantas pessoas desiludidas por aí. Já o amor não se pode forçá-lo. Se você souber esperar, não irá se desapontar. A pressa e a ansiedade vão derrubar e trair você. Não permitir que as coisas aconteçam no tempo de Deus é sabotar a si mesmo. A autora alerta para termos cuidado com aquilo que expomos sobre nós mesmos, principalmente na internet. Devemos usar todas as ferramentas disponíveis para facilitar a nossa vida e também para abençoar outras pessoas falando do amor de Deus. A Fabiola chama atenção para nunca se voltar contra os pais. Por mais incompreendido que você possa se sentir, eles são os mais interessados na sua felicidade. Além disso, eles ainda são autoridades divinas sobre a sua vida. Filho rebelde só colhe decepção. Namorar cedo demais e durante muitos anos pode ser bastante perigoso. Pode tirar o seu foco dos estudos e, pior, roubar a sua identidade original.
quando somos muito jovens, somos também muito influenciados pelo que vivemos. Assim, se tivermos muitas decepções amorosas, antes de aprender a lidar com elas, serão elas que darão formato ao nosso caráter. Aos poucos, vamos perdendo as características lindas que tínhamos e vamos adquirindo uma nova identidade baseada nas pessoas com quem nos envolvemos. Passamos a ser mais incrédulos e críticos, afastando assim não somente as pessoas que podem vir a nos machucar, mas também aquelas que realmente se importam conosco. O tempo de Deus é perfeito, assim como é perfeito tudo aquilo que Ele faz. Então, acredite que no tempo certo, Deus enviará a pessoa certa nas condições certas. Para fugir da ansiedade, você precisa descobrir quais as motivações que levam você a se preocupar tanto com o que virá. No caso da Fabíola, as suas maiores motivações eram carência e insegurança. Felicidade e plenitude são coisas extremamente pessoais que não se recebem dos outros. Fuja da ansiedade. Quem é completo não procura a outra metade. A felicidade é algo que vem naturalmente quando estamos bem resolvidos com as questões que regem a nossa vida. Se você não é feliz sozinho, há grandes chances de você estar depositando todas as suas expectativas em encontrar alguém que traga felicidade até você. E há chances maiores ainda de você se frustrar quando perceber que isso não é possível. Por outro lado, Deus está pronto para trocar a nossa tristeza por uma felicidade inexplicável. Ele, como um pai amoroso e atento, está ansioso pelo momento em que trocaremos o nosso fardo pesado pelo seu fardo leve. Deus quer que possamos viver uma vida plena, sem sermos massacrados com a ideia de que estamos incompletos. Não precisamos ter tudo para encontrarmos a felicidade. O segredo para sermos felizes é entendermos que Deus é tudo que precisamos. Assim, mesmo diante da perda e da falta das demais coisas ou pessoas em nossas vidas, não seremos totalmente abalados. Na ausência de tudo e de todos, Deus sempre estará lá para você. Quando Ele for tudo que você tiver, então você verá que Ele é tudo do que você precisa. Talvez faltem algumas coisas em nossas vidas, mesmo que sejamos filhos fiéis em Deus, mas o seu amor e amparo não nos faltará em nenhum dia. Primeiro, seja feliz sozinho e depois encontre alguém que também é feliz sozinho. Então resolvam somar as felicidades e caminhem juntos. Então não entre em um relacionamento com a expectativa de que aquela pessoa será a solução dos seus problemas. Seja antes uma pessoa bem resolvida em Deus. De nada adianta buscar alguém que o aproxime de Deus se você mesmo não busca se aproximar dele. Lembre-se de quem não tem compromisso com Deus não tem interesse em seguir os princípios de Deus. A verdade é que até os desertos das nossas vidas são propósitos de Deus para nos mostrar que, mesmo diante do vazio e do silêncio, Ele não nos falta. Mesmo diante do caos, podemos experimentar um misto de equilíbrio e paz interior. É justamente no deserto que Ele nos lembra de que é possível viver na ausência de qualquer coisa, exceto na dele. E que mesmo quando se tem tudo, se faltar um relacionamento com Deus, então faltará tudo. Então, se você sente que lhe falta algo para ser feliz, certamente você está procurando a felicidade nas coisas e nas pessoas erradas. Somente Deus é capaz de preencher o vazio que nos incomoda. Nenhum amor será tão perfeito quanto o amor de Deus. Nós fomos feitos para nos relacionar com o nosso Criador. Somente Ele preenche todo o vazio.
Outra dica é: não confie em si mesmo. Em Provérbios 3, 5 e 6 está escrito: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Quando a nossa confiança está depositada em Deus, mesmo nos momentos difíceis, não desanimaremos, pois estamos confiando em alguém que nunca falha. Quando confiamos na nossa capacidade, fixamos os olhos naquilo que podemos ver. E se o que estamos vendo são situações favoráveis, não há mal nisso. Mas e quando o que está diante dos nossos olhos são circunstâncias difíceis que parece que nunca irão se resolver? Devemos pensar que Deus deseja que a nossa confiança esteja totalmente nele, pois mesmo nos piores momentos da nossa vida, os nossos olhos estarão fixos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Assim, seremos capazes de enxergar pela fé a resolução de um problema, mesmo que tudo indique que não haja mais saída. Quando a pessoa não está se preparando para a ideia de se casar, mas mesmo assim namora, provavelmente ela não tem um propósito final naquele relacionamento. O seu único interesse é suprir a carência de ter alguém ao seu lado e de se sentir amada e aceita pela outra pessoa. É praticamente impossível sair ileso de um relacionamento que não deu certo. Há um desgaste emocional enorme quando se faz planos com uma pessoa e de repente você se vê rabiscando tudo e lutando para reinventar seu futuro. E essa nem é uma parte mais difícil. Quando convivemos muito com alguém, absorvemos hábitos e características daquela pessoa sem perceber. E mesmo quando o relacionamento acaba, levamos conosco um pouco dela. As sujeiras deixadas pelos amores e desamores antigos podem colocar tudo a perder. De que adianta a longa busca pela pessoa certa se seus dilemas mal resolvidos tornarem você a pessoa errada? Talvez você fosse uma pessoa que se relacionava bem com todo mundo, mas por ter se relacionado com alguém que mentia, gerou uma desconfiança em você que o fez afastar de todos à sua volta. Aqueles que poderiam te ferir, mas também aqueles que realmente se preocupam com você. Tente identificar se algo tirou a sua identidade de você mesmo e lute para resgatar a sua essência. Não deixe que as decepções roubem suas melhores características. Quando estiver solteiro, invista cada vez mais no seu relacionamento com Deus, pois é nessa fase que Ele lhe dará a direção certa para se tornar cada vez mais completo e feliz. Não espere estar com o coração ferido para correr atrás de Deus. Outra dica é: seja a pessoa certa. Um dos nossos maiores erros é orar incansavelmente pedindo a Deus para mandar a pessoa certa e nos esquecemos de orar pedindo a Ele para nos ajudar a ser a pessoa certa. Então, se você fizer uma lista voltada para a sua pessoa certa, que faça também uma lista para si mesmo, intitulada Coisas que eu posso melhorar, e nela escreva hábitos ruins que você pode largar e habilidades que você pode desenvolver, sempre visando se tornar um pretendente melhor. Encontrar a pessoa certa sendo a pessoa errada não adianta nada. Se você deseja ser uma esposa amorosa, treine o amor ao próximo hoje. Se você quer ser um marido perdoador e compreensivo, pratique hoje o perdão e a humildade com aqueles que estão à sua volta. Portanto, seja hoje quem você deseja ser amanhã. Esse é o começo certo para tudo que virá depois. Pensar que existe apenas uma possibilidade de encontrar a pessoa certa e que se você não encontrar será o fim, ficará sozinho a vida toda, é enganoso. Assumir que existe uma pessoa certa para você deixará numa dúvida não respondida por toda a sua vida depois que se casar. Será que acertei? Casei com a pessoa certa ou com uma das erradas? Atenção!
pessoas perfeitas simplesmente não existem. Imagine se isso fosse verdade e você deixasse a tal pessoa certa passar e ela se casasse com outra pessoa. Tanto você quanto ela provavelmente se casariam com as pessoas erradas. Ou se de repente a sua pessoa certa morresse atropelada. Isso significaria que você está fadado a ficar sozinho, já que aquela que estava destinada a ser a sua morreu. Seria uma confusão imensa. E como está escrito em 1 Coríntios 14:33, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Não existe a pessoa certa, mas sim o ideal de pessoa certa. Nesse ideal estão dois fatores cruciais: as qualidades que você busca em alguém e os defeitos que você é capaz de suportar. Você é quem irá escolher aquela pessoa que melhor se encaixa. Deus nos deu a liberdade para fazer as nossas escolhas, mas Ele quer nos ajudar a escolher. A vontade de Deus é simples. A questão não é apenas agradar a Deus e fazer coisas que o sensibilizem. O ponto é se você quer ter um relacionamento que agrade ao coração de Deus. Tenha antes uma vida que o agrade. Buscar a aprovação de Deus apenas no namoro passa uma imagem de que, no fundo, o que você está buscando não é de fato agradar a Deus, mas simplesmente convencê-lo a lhe abençoar. Se for essa a intenção do seu coração, está perdendo seu tempo. Para saber qual é a vontade de Deus para a sua vida e então agradá-lo buscando-a, é preciso que você dedique um tempo a sós com Deus. Você deve buscar um relacionamento sério e sincero com Deus. Quando reduzimos o nosso relacionamento com Deus a apenas um coleguismo, é provável que nunca saibamos de fato o que Ele espera de nós e muito menos qual o caminho certo para o agradar. Não faça isso com Deus, se aproximando só para tratar dos seus interesses pessoais, sem nenhuma pretensão em saber quais os interesses dele. É fácil agradar quem você conhece. Se tem sido difícil para você encontrar formas de agradar a Deus, talvez você deva dedicar mais tempo conhecendo. Assim, repense qual é a sua concepção de agradar a Deus e de namoro que agrade a Deus. A vontade de Deus para nós é boa, agradável e perfeita. Isso está em Romanos 12:2. Invista em você. Preocupe-se em melhorar para si mesmo. E só então estará pronto para perceber quem é a melhor pessoa que Deus reservou para ser sua. Não acredite que Deus só quer você pela metade ou que só quer agir sobre algumas áreas da sua vida. Acredite que Ele quer você por inteiro e por completo. Ele nos ama e quer participar da nossa vida 24 horas por dia. A vontade de Deus é que você se entregue por completo. Ele não quer apenas o nosso coração, Ele nos quer por inteiro. Em 1 Coríntios 3,16 está escrito: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós somos um templo. Isso significa que o nosso corpo ele é sagrado. Não é normal dizer que Deus se preocupa apenas com a parte de dentro da sua casa. Essa mudança só é verdadeira quando acontece de dentro para fora. Quando o Espírito Santo, que habita em nós, nos convence. Deus quer nos ajudar a ser transformado todos os dias, mas dando um passo de cada vez, nos conduzindo em amor e graça para o alvo certo. E quando a pessoa é tudo exceto cristã? Ainda aquelas pessoas que não entendem a diferença fundamental entre frequentar uma igreja e ter um encontro verdadeiro com Cristo. Devemos ficar atentos, pois pode sim haver um julgo desigual dentro da igreja. Quando tentamos burlar o código de Deus sobre o julgo desigual, nos tornamos o alvo do risco, perdemos a imunidade.
entramos na zona de perigo, na qual Deus tentou evitar que entrássemos quando estabeleceu que luz não combina com trevas, justiça não combina com injustiça e tudo mais. É claro que existem exceções, mas devemos ter cuidado com elas. Não podemos ignorar que o julgo desigual é responsável por boa parte dos casos de frustração, casos próximos a nós, na família, entre amigos, na igreja. Quão pesada é a cruz das pessoas que preferem seguir a sua cabeça a seguir os conselhos de Deus. Escolhem se apoiar nas próprias esperanças, apostar as fichas nas exceções, arriscar e tomar a decisão mais importante de sua vida, que é o casamento, sem a orientação da palavra de Deus. É errado a mulher tomar a iniciativa? Segundo a Fabíola, não há nada de errado em a mulher tomar algumas iniciativas. Devemos ser mulheres de atitudes, inclusive também é uma atitude muito sábia decidir resguardar-se em alguns aspectos. Inverter os papéis pode lhe trazer grandes problemas mais à frente. Talvez, se você tomar todas as iniciativas com o cara desde o início, provavelmente deverá se preparar para manter esse ritmo durante todas as etapas do relacionamento de vocês. Esteja disposta não somente a tomar iniciativa para o primeiro encontro, mas também para tomar a iniciativa com os preparativos para o casamento, com as tarefas da casa, com a organização financeira do lar, com a criação dos filhos, etc. Você consegue se enxergar feliz assim? Algumas mulheres afirmam: tomei a iniciativa e sou muito feliz no meu relacionamento. Mas, quando se olha mais a fundo, é possível notar que elas não tomaram o controle da situação sozinhas. Algumas deram o primeiro passo ou os primeiros passos, mas não percorreram todo o caminho na frente de tudo nesse ritmo. O ideal é que o homem e a mulher caminhem juntos, em sintonia, nem muito à frente do outro, nem muito atrás, mas lado a lado, em parceria, companheirismo, respeito e amor, como deve ser. Não há nada de errado em deixar as coisas acontecerem naturalmente. Você não precisa esperar que o cara decida tudo e tome todas as atitudes, nem é bom que seja assim, mas também não se desespere, nem faça todos os esforços quando da outra parte existe um desleixo movido por um desinteresse gritante, seguido de uma boa dose de baixo apreço por quem você é. Mas homens que não sabem o que desejam tendem a manter amizades coloridas pelo simples fato de gostarem da ideia de mexer com os sentimentos da mulher e acabam mantendo um relacionamento confuso com ela. A autora faz crítica à frase "meu corpo, minhas regras", pois escolheu desistir de viver para si mesma e escolheu, de livre e espontânea vontade, viver para Deus. Se for da nossa escolha fazer o que quisermos com o nosso corpo, devemos escolher fazer dele templo e morada do Espírito Santo. Isso deve nos fazer feliz. Portanto, corpo de Cristo, regras de Cristo. Garotas, valorizem-se. Descubra o seu valor em Deus, pois se você não estiver bem convicta dele, qualquer um virá e ditará o seu valor. Não permita que isso aconteça. Mas não pense que vemos apenas mulheres entrando em desespero por aí. Não, há muitos homens que são ótimos exemplos de pessoas desesperadas. No entanto, no caso deles, ocorre algo diferente. Caras desesperados são verdadeiros atiradores de elite. Atiram para todo lado. Atiram sem dó nem piedade. Se você tem agido como um atirador de elite, tem uma notícia um tanto ruim para lhe dar. As princesas do Senhor usam coletes à prova de bala. Elas não caem nessas conversinhas moles, não. Comporte-se como um homem de Deus e guarde apenas uma bala na agulha. Tenha cuidado para usá-la na garota certa, aquela que vale a pena. Mulher nenhuma gosta de um cara mal resolvido na vida e todo enrolado em histórias mal contadas. Provavelmente você acabará ganhando uma má reputação com esse comportamento, além de acabar se envolvendo em relacionamentos com garotas problema.
sem princípios e valores cristãos, ou seja, que só provocará frustração e distanciamento de Deus. Quando abrimos mão de um relacionamento, seja de namoro ou amizade, que nos atrapalha de vivermos intensamente os planos de Deus para a nossa vida, nós não estamos perdendo, mas sim ganhando. Entenda que o que faz um cara ser considerado um homem de Deus não é o fato dele ser pregador, ministro de louvor ou líder de jovens, pois essas características, apesar de boas, não necessariamente fazem de alguém um filho legítimo que ama o pai. Lembre-se do que está escrito em João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Deus não se manifesta para um rapaz que prega ou louva na igreja, mas desonra a mulher tentando convencê-la a desobedecer ao chamado para a pureza, por exemplo. Um homem de Deus é aquele que lhe enxerga como seu pai enxerga, templo e morada do Espírito Santo. Outra dica é romper com o passado. O laço de alma é estabelecido entre duas pessoas a partir do momento em que elas têm uma ligação afetiva amorosa e fazem planos juntas. As pessoas permanecem presas ao passado, ligadas a alguém quem fizeram promessas e juras de amor. A Bíblia diz que a palavra tem poder para abençoar e amaldiçoar, mas normalmente as pessoas se esquecem disso quando fazem sérias declarações. Rompa com seu passado e quebre os laços de alma com aqueles que já passaram na sua vida. Para se desligar emocionalmente de alguém, é preciso que você libere perdão sobre a vida dele. Consequentemente, libere perdão sobre si mesmo. Outro erro que muitos cometem é guardar pertences ou presentes de ex. Se você não se desfez do mais óbvio, quem dirá que você se desfez dos sentimentos de rancor, das mágoas, da insegurança, da culpa, se tudo isso é invisível aos seus olhos? Talvez, da mesma forma que guarda os objetos alegando que não significa nada, você pode estar guardando esses sentimentos alegando que eles não estão dentro de você. Enganar-se é um tremendo erro. Vale ressaltar que é possível sim resgatar a pureza. Oração não é uma lista de pedidos. Deus quer que você esteja com Ele por amar quem Ele é e não pelo que Ele pode lhe dar. A partir do momento que você usar a oração para falar com Deus de maneira sincera, ela passará a surtir efeito não em Deus, mas em você. A oração é uma ferramenta de autotransformação que entra em ação a partir do momento que se compreende que o maior favor de todos já nos foi entregue na cruz. Ele certamente deseja que todos o conheçam de uma forma mais íntima e profunda, porém nem todos estão dispostos a abrir mão de si mesmos para viver o novo de Deus. Devemos orar e confiar. Confiar consiste em orar e aguardar com esperança. Durante a caminhada, quando não aguardamos com esperança, as nossas expectativas caem significativamente. Nós desanimamos, duvidamos e a fase de espera passa a ser não mais um momento de aprendizado em Deus, mas sim um castigo. Neste estágio, aceitamos aquilo que demorar menos para chegar, ou seja, qualquer coisa, pois nada que vem de fora da vontade de Deus é capaz de nos trazer alegria. Portanto, não se contente com tão pouco. Não esteja com alguém que não te respeita e que não te traga para mais perto de Deus. Deus tem o melhor guardado para você. E se ainda não chegou é porque Ele está preparando o terreno. Ele está te transformando, te separando para viver experiências únicas que só serão aproveitadas da melhor maneira possível se você as viver solteiro. Devemos orar e agir. Se você pedir a Deus que cuide do seu futuro, Ele vai fazer isso. Mas não basta apenas pedir. Você precisa confiar
e fazer a sua parte. O fato de você não se acomodar tem toda a importância para Deus. Enquanto oramos, pedindo a Deus para encontrarmos a pessoa certa, também devemos ter o bom senso para buscarmos sermos a pessoa certa. Assim, também poderemos ser encontrados por alguém. Jesus não nos pede aquilo que é impossível para nós. O impossível é a especialidade de Deus e o possível é a nossa capacidade em ação. Em suas orações, peça que Deus faça o que está além do seu alcance, mas também se esforce e faça aquilo que Deus te deu capacidade para realizar. Peça graça e direção para fazer o que Ele confiou a você. Lembre-se de que antes de pedir em nome de Jesus, devemos analisar se o que estamos pedindo está de acordo com a Bíblia. Podemos comprovar isso em João 15:7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Ademais, em Tiago 4:3 a Bíblia afirma: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. A verdade é que Deus não se torna mais Deus de acordo com as nossas orações, mas através delas, Ele nos torna mais conscientes da nossa identidade de filhos. A oração não tem como finalidade fazer com que Deus ceda as nossas vontades, mas sim fazer com que o nosso eu ceda a vontade soberana dele para nós. A autora nos atenta para nos certificarmos de estarmos sacrificando o nosso sono e o nosso tempo não para usar isso como mérito em troca de algo, mas simplesmente porque reconhecemos que a oração é o nosso coração ansiando pelo amor de Deus. Além disso, devemos nos certificar também de que ela não se resuma em uma lista interminável de pedidos. Em Jesus encontramos tudo o que precisamos. Se você mergulhar em um relacionamento com Ele, não faltarão amor, afirmação, perdão. Principalmente, Ele não te faltará. Quando você coloca uma expectativa muito grande em um relacionamento ou sobre alguém, aquela pessoa sente o peso da carga adicional. A sua felicidade será muito difícil para ela levar, pois se tornará uma obrigação que não cabe a ela. Ela terá que fazer você feliz. Ninguém pode suprir suas expectativas, suas necessidades emocionais, pois ninguém consegue viver assim, sobrecarregado. Depois de sofrer decepção, a Fabiola percebeu que somente Deus seria capaz de lhe oferecer um amor tão grande, tão completo, tão perfeito, sem medidas, que transbordaria o seu ser e a faria feliz. Percebeu que precisava ser feliz antes de se relacionar com alguém. Ninguém poderia ser o centro de suas expectativas. Suas expectativas deveriam ser colocadas somente nos ombros de Deus. Ele é o único que jamais frustrará as mais elevadas expectativas de alguém, pois só Ele é capaz de suprir as necessidades emocionais, espirituais, psicológicas, financeiras e tudo mais de qualquer pessoa. A autora percebeu que nunca mais seria uma garota carente se permanecesse na graça de Deus, porque assim ela teria tudo o que precisasse. Ela não estaria mais incompleta. Finalmente, ela foi completa em Deus, no único amor que valia a pena todo o esforço. A Fabiola avisa que se você quiser um amor de verdade que vale a pena, deve se entregar à graça de Deus e viver esse amor, chamar por Ele, pois Ele virá. Deus quer reafirmar os seus valores. Você não precisa de alguém para ser feliz. A graça de Deus basta para que isso aconteça. Ele é tudo de que você precisa. Deus espera ouvir da sua boca que você o deseja em todas as áreas da sua vida. Deus quer mais do que ser bem-vindo em nossas vidas. Ele quer ser desejado. Ele quer que você se entregue por inteiro, sem limites. Devemos confessar os nossos pecados e termos um real arrependimento. Como a Fabiola mesmo descreve, devemos fazer uma faxina interior.
temos que nos lembrar de que os nossos pecados já foram lavados pelo sangue do Cordeiro no sacrifício na cruz. Então, libere perdão a si mesmo e a todos aqueles que um dia te machucaram. O Espírito Santo deseja trazer ordem para as suas emoções. Nunca diga a si mesmo que não é digno de perdão, recomeço e amor. Existem aquelas vozes que insistem em dizer: como você é suja, eu me envergonharia de estar na presença de Deus se fosse você. Ou então, não vale a pena pedir perdão mais uma vez, você logo fará novamente. No entanto, pensamentos como esses são acusações. Deus é o nosso justo juiz e não nosso acusador. O diabo acusa para gerar em nós uma culpa que nos distancie cada vez mais da mão sustentadora de Deus, nos reduzindo de filhos amados a ínfimas criaturas. Não caia nessa cilada, não aceite essa condição. Toda vergonha Jesus levou sobre si naquela cruz para que eu e você pudéssemos ser livres. Lembre-se de Isaías 53:5, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Seja quem Deus te chamou para ser. Muitas pessoas passam pela crise de identidade. Ela é consequência da comparação, um dos males desse século. Comparar-se a outra pessoa diminui as nossas reais qualidades. Todos nós fomos chamados para sermos únicos e exclusivos. Portanto, a melhor coisa a se fazer é se descobrir alguém especial em Deus e usar a sua originalidade a seu favor. Pode ser que você diga que não consegue se imaginar satisfeito sendo apenas você e que preferiria ter outra vida. Entretanto, a boa notícia é que você pode conseguir isso. Basta nascer de novo em Jesus. Se não está feliz com a sua vida, mude. Cópia só podemos ser de Jesus. Jesus é o único que vale a pena copiar, pois ele foi um perfeito exemplo de filho que agradava o Pai. Ele era convicto de sua identidade de filho amado, e isso abriu o caminho para que nós fizéssemos o mesmo. Ele era o Cristo, filho de Deus vivo. Logo, nós, como seus imitadores, também somos filhos do Deus vivo. Dessa forma, podemos concluir que Deus nos dá liberdade para escolhermos, pois Ele nos fez livres. E é muito bom quando aprendemos a usar essa liberdade de maneira positiva, saudável e responsável. Cristo nos deu essa liberdade como prova de amor. Ele nos ama tanto que nos dá o direito de não amar de volta, sem nos odiar por isso. Ele nos ama tanto que escolheu não usar o seu poder para nos proibir de fazer as nossas escolhas. Se apenas entendermos mais sobre esse amor, não iremos querer seguir adiante sem Jesus. Ele nos ama tanto e sabe que se mergulharmos nesse amor, seremos mais que livres, seremos livres com Ele. O amor de Cristo em nós provoca uma mudança na maneira como agimos. Por isso, não precisamos de regras escritas, leis duras, nem mandamentos pesados. O amor é espontâneo, faz o certo sem ser obrigado. Sem Deus não haveria liberdade. Não haveria liberdade sem o libertador. Não haveria vida sem aquele que é a própria vida. Em João 14,6 está escrito que Jesus afirmou: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ele nos dá total liberdade para escolhermos nossos caminhos, mas isso não significa que ele não queira caminhar conosco. A autora diz que nada lhe dá mais prazer do que sentir o amor de Deus e sentir o seu cuidado terno para com ela. E eu faço das palavras da Fabíola as minhas também. Depois de lerem esse livro, ou assistirem a este vídeo, espero que sintam quanto Deus ama cada um de vocês. Espero que sintam isso nos momentos mais delicados, pois é fácil nos sentirmos amados quando a vida está em ordem e tudo está em seu devido lugar. Deus deseja que você vá até os seus braços de amor. Entenda que, se o seu pai não lhe condena,
você precisa parar de se condenar. Se o seu pai lhe perdoou, você precisa parar de remoer a sua culpa. Atenda ao chamado de Deus para experimentar um relacionamento sério com o autor da sua fé. Ele convida você para experimentar depender do único amor que vale a pena. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha edificado suas vidas. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Se quiserem comprar o livro, eu coloquei o link do site na descrição do vídeo. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!